Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno de número 6, que aborda um tema que é puro suco da prática notarial e, por isso mesmo, um prato cheio para concursos. Retificação, erro material, ata retificadora e ratificação. É isso aí. E o nosso objetivo aqui é desmistificar esse assunto. Porque, no fundo, a grande questão é como é que a gente conserta um erro num documento oficial, num ato público, sem anular tudo e criar um problema ainda maior, né? Exato. A segurança jurídica depende de saber a ferramenta certa para o conserto certo. E como o professor Lessa sempre aponta, as bancas adoram explorar a confusão entre essas ferramentas. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. O ponto de partida de tudo, me parece, é entender que existem erros e erros. Qual é a grande primeira divisão que a gente precisa fazer na cabeça? A distinção fundamental é entre erro material e erro substancial. Pensa no erro material como um deslize, sabe? Uma falha mecânica. Tipo um erro de digitação. Isso. Um erro de digitação no número do RG, uma letra trocada no nome de uma rua, um erro de cálculo que é óbvio para qualquer um que bate o olho no documento. É o que o jargão jurídico chama de erro perceptível primo ictu oculi, ou seja, à primeira vista. Ele não contamina a essência do que as partes queriam fazer. Entendi. A vontade das pessoas estava correta, mas a transcrição para o papel saiu com um defeito. E o erro substancial? Imagino que aí o buraco seja mais embaixo. Exatamente. O erro substancial atinge o coração do negócio. Ele é um vício de consentimento, ou seja, a vontade de uma das partes já nasceu, digamos, doente. O exemplo clássico é a pessoa que queria comprar o apartamento 101, mas a escritura saiu como sendo 201. Ou o preço combinado era 1 e na escritura saiu outro completamente diferente. Aqui não foi só a digitação que errou, a própria manifestação de vontade foi defeituosa. Um ato com erro substancial é anulável, ele pode ser desfeito. Certo, e é por isso que o jeito de consertar cada um deles tem que ser diferente. Acredito que a filosofia por trás disso, que o material menciona, é o tal princípio da saneabilidade, certo? A ideia é salve o documento, não o descarte. Perfeito. É o princípio da conservação dos atos. A anulação de uma escritura é a última ratio, o último recurso. É um trauma para o sistema, né? Gera custo, insegurança, dor de cabeça para as partes. Então a norma sempre vai nos guiar para tentar consertar, sanar o defeito e preservar a eficácia daquele ato. E para isso, a gente tem uma verdadeira caixa de ferramentas. Adorei a analogia da caixa de ferramentas. Vamos abrir e ver a primeira. Qual é a mais simples? Aquela para o conserto mais imediato. A mais simples e imediata é a expressão em tempo. Imagina a cena. O tabelião acaba de redigir a escritura, reúne as partes na sala e começa a leitura em voz alta. No meio da leitura, alguém percebe, opa, o número da minha identidade está errado. Se ninguém assinou ainda. Exatamente. Se ninguém assinou, o ato ainda está, digamos, aberto na mesa de cirurgia. O tabelião pode, ao final do texto e antes de qualquer assinatura, inserir a correção. E como isso funciona na prática? Ele simplesmente risca e escreve por cima? De jeito nenhum. Riscar um documento desses é um pecado capital. A técnica é precisa. Após o texto principal, ele adiciona a expressão em tempo, descreve a correção e dá fé. Por exemplo, em tempo, onde se lê Rua das Flores 123, leia-se Rua das Orquídeas 123. Dou fé. Limpo, transparente. Isso. E resolve o problema na hora. Mas tem uma regra de ouro, uma vedação absoluta. Isso só vale antes da primeira assinatura. Uma única caneta que tocou o papel para assinar já fecha essa porta. Ok, então em tempo é para o erro pego em flagrante. Mas na vida real, a gente sabe que muitos erros só são descobertos dias, semanas ou até meses depois. O documento já foi assinado, está no livro do cartório. E aí? O que a caixa de ferramentas nos oferece? Agora, a cirurgia é um pouco mais complexa. Se o erro for material, aquele que a gente falou no início, a ferramenta é a ata retificadora. Ata retificadora. Esse é um instrumento fascinante, é um ato
público, lavrado pelo próprio tabelião, para corrigir esses deslizes óbvios em um ato que já está finalizado. Espera um pouco, o tabelião pode alterar um documento que já foi assinado por outras pessoas por conta própria? Isso parece um poder enorme. Quais são as salvaguardas aí? Sua pergunta é excelente, porque toca no ponto central. Sim, ele pode. Mas o poder é restrito e a razão é lógica. A ata é unilateral, não precisa chamar as partes de volta. Ah, não precisa? Não, porque não há uma nova manifestação de vontade. O tabelião não está mudando o que as partes queriam. Ele está apenas ajustando o texto para refletir a vontade que elas já expressaram e assinaram. Ele está corrigindo um erro dele ou da sua equipe. Por isso, a competência é exclusiva de quem lavrou o ato original, pois é ele que tem a guarda e a fé pública sobre aquele livro. Faz todo sentido. Então, trocar a letra de um sobrenome, corrigir um CPF digitado errado, ajustar o número da matrícula do imóvel que foi copiado com um dígito a mais, tudo isso seria resolvido com uma ata retificadora, sem incomodar as partes. Exatamente. Mas, e se o erro for no preço do imóvel? Ou na forma de pagamento? Ou se esqueceram de uma cláusula importante. Aí, meu amigo, o erro é substancial. Aí não dá. Aí a ata retificadora não serve. Tentar usá-la para isso seria um erro técnico grave. E para esses erros graves, qual é a ferramenta? Aí a gente precisa da artilharia pesada. A escritura pública de re-ratificação. O ré na frente já diz tudo. É fazer de novo, mas corrigindo. Aqui, como estamos alterando a essência do negócio, é indispensável que todas as partes que assinaram o ato original compareçam novamente ao cartório. Todas elas, sem exceção. Todas, para consentir com a mudança e assinar a nova escritura. Ok, o quadro está ficando claro. Mas ainda tem um termo que sempre causa confusão. Ratificação. Parece com retificação, mas não é a mesma coisa, certo? Não é, e essa é uma das pegadinhas preferidas em provas. É crucial diferenciar. Retificar é corrigir um erro. A vontade estava certa, a escrita saiu errada. Ratificar é validar, confirmar um ato que nasceu com um vício de representação. Então, o ato não estava errado, estava fraco, incompleto. Isso, essa é uma boa forma de ver. Me dá um exemplo prático para isso ficar cristalino. O exemplo clássico que o professor Lessa usa é perfeito. Imagine que eu te dou uma procuração para vender meu carro por no mínimo 50 mil reais. Você vai e vende por 45 mil. Excedi meus poderes. Exato. Esse negócio para mim é ineficaz. Ele não me obriga. Mas aí eu penso bem e decido que 45 mil está bom, eu aceito. Eu posso ir ao cartório e fazer um ato de ratificação daquela venda. Ah! Ao fazer isso, eu estou validando o que você fez em meu nome. E o efeito é retroativo, ex tunc. É como se o negócio tivesse nascido perfeito desde o início. Fantástico. Então, retificar com certa forma, ratificar com certo poder. Acho que agora temos um bom mapa mental. Que tal a gente organizar isso num esquema rápido, tipo um guia de bolso para não errar na prova? Ótima ideia. A gente pode pensar nisso como uma árvore de decisão. A primeira pergunta é: o erro foi percebido antes de qualquer assinatura? Se sim, a solução é simples, em tempo. Certo. Se a resposta é não, vamos para a segunda pergunta. O erro é material, um deslize óbvio, ou é substancial, que afeta o coração do negócio? Se for material, um erro de digitação, por exemplo, a ferramenta é a ata retificadora. Ato unilateral do tabelião, rápido e eficiente. Isso. Se for substancial, como um erro no preço ou no objeto, aí não tem jeito. Precisa da escritura de re-ratificação, com todo mundo voltando ao cartório para assinar. Perfeito. E se o problema não for um erro, mas sim uma falta ou excesso de poderes de representação, a ferramenta é a ratificação, que serve para validar o ato. E olha, em todos os casos de correção, seja por ata ou por re-ratificação, uma coisa é obrigatória: a anotação remissiva. O que é isso? O ato original e o ato de correção precisam ser linkados, sabe? Por uma anotação na margem do livro, para que qualquer pessoa que consulte um saiba da existência do outro. É a garantia da transparência. Ok, essa organização ajuda demais. E agora que temos o mapa, vamos falar da armadilha.
Qual é aquela situação clássica que a FGV, por exemplo, poderia criar para derrubar um candidato desatento? A pegadinha clássica, e o professor Lessa alerta muito sobre isso, envolve justamente essa fronteira entre o erro material e o substancial. Imagine o cenário. Na escritura de compra e venda, o tabelião digita que o pagamento de R$ 500 mil foi à vista, mas o combinado entre as partes era parcelado. Acontece. Dias depois, o vendedor percebe o erro e liga para o cartório. O tabelião, querendo resolver rápido, pensa: fui eu que digitei errado, foi um lapso, vou fazer uma ata retificadora de ofício para consertar. Ele pode fazer isso? Pela nossa conversa, a minha intuição grita que não, porque a forma de pagamento não é um mero detalhe. Afeta o bolso das pessoas e até os impostos, né? Sua intuição está perfeitíssima. Exatamente isso. Preço e forma de pagamento são elementos essenciais, substanciais. Mudar de à vista para parcelado altera a dinâmica financeira e patrimonial do negócio. Altera até a informação que vai para a Receita Federal na DOI. Claro, a declaração sobre operações imobiliárias. Exato. Portanto, mesmo que a origem do erro tenha sido um deslize do tabelião, a correção exige, obrigatoriamente, uma escritura de reratificação com a presença de comprador e vendedor. Tentar resolver com ata retificadora é o caminho direto para anular a questão na prova. Uau, essa é uma armadilha e tanto. Vamos testar esses conceitos com alguns cenários rápidos, para ver se a matéria fixou de vez. Vamos lá, manda a primeira. Ok. Uma venda foi feita por uma procuração que já estava vencida. O negócio é nulo ou pode ser salvo? Pode ser salvo. O negócio não é nulo, ele é ineficaz em relação ao dono do bem. Ele pode ser ratificado pelo dono mandante e essa ratificação terá o efeito retroativo, o ex tunc, validando tudo desde o começo. Durante a reratificação de uma escritura, descobre-se que um dos vendedores originais faleceu. E agora? O processo para. Não para, mas se adapta. Os herdeiros do falecido ou o espólio, devidamente representado pelo inventariante, é que devem comparecer para assinar a reratificação. Eles assumem a posição jurídica do falecido pelo princípio da sazine. Perfeito. Última para fechar. O tabelião errou ao indicar o regime de bens de uma das partes. Em vez de comunhão parcial, escreveu separação total. Isso é um erro material, que ele pode corrigir sozinho, ou substancial? É substancial, sem a menor sombra de dúvida. O regime de bens define o destino de todo o patrimônio do casal e de terceiros que negociam com eles. É um elemento central da qualificação das partes. A correção exige necessariamente uma escritura de reratificação. Acho que a teoria está bem sólida. Que tal a gente ver como isso cai na prática analisando uma questão de concurso de verdade? Vamos sim. Tenho aqui uma questão da FGV que ilustra perfeitamente o caso da ratificação. Pode mandar. O caso é o seguinte. João outorga procuração a Marcos para vender seu carro pelo preço mínimo de R$30 mil. Marcos, no entanto, vende o carro a Pedro por R$25 mil. João, ao saber, fica indignado. A pergunta é: qual a situação jurídica dessa venda? Claramente um caso de excesso de mandato. Marcos ultrapassou os limites que recebeu. As opções de resposta provavelmente vão brincar se o negócio é nulo, válido ou alguma outra coisa. Exato. A alternativa A diz que o negócio é nulo, a B diz que é válido e João tem que engolir o prejuízo, e a C diz que a venda é ineficaz em relação a João, salvo se este a ratificar. Qual você marcaria? Com certeza a letra C. É a definição perfeita do que a gente conversou. O negócio fica num limbo, né? Em modo de espera, ele só passa a produzir efeitos para o João se ele concordar e ratificar. Se ele não fizer nada, é como se a venda nunca tivesse acontecido para ele. Gabaritou. É exatamente o que diz o artigo 662 do Código Civil. Agora vamos para outra, uma questão inédita do ENAC Turbo que testa os limites da ata retificadora. Adoro essas. Qual é o cenário? Mariana doa um imóvel para seus filhos com reserva de usufruto. A escritura é assinada. Dias depois, Mariana volta ao cartório e diz que o tabelião esqueceu de incluir as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade que ela tinha pedido. O tabelião confirma o esquecimento. A pergunta é: como consertar isso? Aí está a tentação de novo.
Como o erro foi do tabelião, o caminho mais fácil seria ele fazer uma ata retificadora e incluir as cláusulas. Mas isso me parece errado, E por que parece errado? Qual o seu raciocínio? porque incluir essas cláusulas muda a natureza do bem que os filhos receberam. Eles receberam uma propriedade e agora ela viria com uma restrição, um gravame. Eles precisam concordar com isso? Não. Não se pode impor um ônus a alguém sem o consentimento da pessoa. Brilhante! É exatamente esse o ponto. A inclusão de gravames é uma alteração substancial. Não importa que a intenção original da doadora fosse essa. O fato é que os donatários, os filhos, precisam anuir a essa restrição. Portanto, a via correta é a escritura pública de reratificação, com a presença de Mariana e de todos os filhos, para que eles aceitem a doação com essas novas condições. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Fica muito claro que a segurança jurídica depende criticamente de o profissional saber qual ferramenta usar. Não é só sobre corrigir um erro, é sobre como corrigir respeitando a lei, a vontade das partes e a essência do negócio. A escolha entre essas ferramentas não é um detalhe, é a própria essência da boa prática notarial. Você resumiu perfeitamente. E para encerrar, gostaria de trazer uma reflexão final do professor Lessa, que fecha este caderno. Ele cita Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Forte. E ele conclui: na nossa jornada notarial, o erro não é o fim, mas o ponto de partida para a excelência. A retificação é o ato de humildade técnica que restaura a verdade. A ratificação é o poder de curar a vontade imperfeita. O verdadeiro mestre não é aquele que nunca erra, mas aquele que sabe exatamente como consertar. É uma mensagem poderosa sobre responsabilidade e a busca constante pela perfeição técnica. Uma bela reflexão para fechar nossa conversa. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que o público gostaria de ver analisado em nossas próximas discussões? Deixem nos comentários. Até a próxima!